Nessa aula, a gente vai ver sobre condicionais dentro do JavaScript. Então, a gente vai aprender a escrever ifs e também o switch, tranquilo? Então, aproveitando aqui a nossa função, eu vou trocar o nome dela para retorna sexo e eu vou receber aqui qual que é o sexo do indivíduo. Esse sexo ele pode estar em M ou F, masculino ou feminino. E eu vou retornar por inteiro aqui, masculino ou feminino, dependendo da variável que eu recebo aqui, tranquilo? Então, eu vou botar aqui var resultado é igual a retorna sexo, passando o M, tranquilo? Então, o retorno que eu espero é masculino. Por enquanto, se a gente retornar, vai estar undefined, porque essa função aqui não tem retorno nenhum. Então, como é que eu vou fazer para retornar aqui esse texto masculino e feminino baseado nessa variável? A gente pode escrever um if sexo igual a M, e aqui a gente precisa entender por que eu estou utilizando dois iguais. Basicamente, se eu não incluir dois iguais, eu vou estar utilizando a mesma sintaxe de quando eu incluo um valor dentro de uma variável. Então, aqui para o JavaScript, o que vai estar acontecendo é que eu estou definindo a variável sexo como M, mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero verificar a igualdade da variável sexo com M. Então, se eu colocar igual, aí sim ele vai verificar se o valor de sexo bate com o M, beleza? E aqui a gente poderia utilizar também igual. Mas para que é esse igual? Essa loucura toda. Basicamente, quando a gente coloca dois iguais, o que ele verifica? Ele verifica se os valores são iguais. Então vamos supor que a gente esteja fazendo uma verificação assim. If 1 igual a 1. Nesse caso, se eu colocar só o igual, ele vai retornar true. Porque o valor é igual, o valor contido nas duas variáveis é igual, certo? Porém, o tipo delas é diferente. A partir do momento que eu boto igual, além dele verificar o valor das variáveis, ele vai verificar também se o tipo das variáveis é igual. E daí, nesse caso, vai retornar false, beleza? Nesse momento, eu posso utilizar if sexo igual a masculino, né, o M, eu vou dar um return masculino. Certo? Aqui eu posso dar um else return feminino. Opa, feminino. Show de bola. Vamos testar essa função. Se eu salvar agora e executar, ele já retornou aqui masculino. Então, a gente já tem uma condição criada, beleza? Porém, vamos fazer aqui mais um if. Eu vou fazer aqui um else if. Então, a gente consegue concatenar, né, várias condições dentro de cada if desses aqui. Então, eu vou verificar se é F, eu dou o return feminino. E daí, vou deixar um else aqui embaixo com return outro, beleza? Vamos executar agora. Se eu passar F, ele retorna feminino. E se eu passar qualquer outra coisa, daí ele retorna outro. Então, a gente consegue concatenar o if com else, né? Else if. E também o else como a válvula de escape aqui, caso nenhuma das outras opções em cima tiver entrado, beleza? Outra opção que a gente consegue trabalhar quando a gente está fazendo muitos ifs em cima da mesma variável, né, só verificando a igualdade, é trabalhar com o switch case, né? Então, a sintaxe do switch dentro do JavaScript ela é muito parecida com as outras linguagens. A gente faz o switch, sexo, daí abre e fecha chaves, case. E agora, qual que é o valor que a gente espera? Se for M, né? Daí eu dou um return masculino, né? Veja que eu coloquei dois pontos aqui, certo? Se for F, eu dou um return feminino, certo? E se não for nenhum, como se fosse aquela nossa válvula de escape, aquele nosso else final, eu coloco um default com o valor outro. Tranquilo? Então, se eu executar aqui F, ele vai retornar feminino. Se eu botar qualquer outra coisa, vai retornar outro. E M vai retornar masculino, beleza? Então, basicamente, o que a gente aprendeu nessa aula foi fazer uma estrutura, um condicional simples, utilizando o if e else if e também o else. E utilizar o switch case quando a gente precisa verificar a igualdade de valores de uma mesma variável múltiplas vezes. Tranquilo?